E hoje eu quero falar um pouquinho não sobre o início nem o fim da nossa jornada, mas sobre o miolo. Aquele momento da nossa vida onde nós já estamos assim, parece que estamos no deserto, mas já estamos assim a arrastar, cansados, com sede, à espera do oásis. Mais um pouco, mais uma espera, mais um tempo, mais uma situação difícil. Às vezes a sensação que eu tenho conforme passam os anos é que eu crio obviamente expectativas falsas porque são baseadas na minha visão, e aquilo que eu vou percebendo é que termina um deserto e a gente pensa, cheguei ao fim, e a gente dá um passo noutro deserto e a gente vai, mais um dia, mais um ano, mais uma década, mais 20, 30 anos. E às vezes a verdade é que isso vai nos desgastando e essas circunstâncias que vão acontecendo, as aflições que nós vamos passando diariamente, as dificuldades, os entraves, as guerras, os problemas familiares, problemas financeiros que nós enfrentamos vão nos endurecendo. E essa é que é a verdade dos factos. E existe, assim, como as coisas que nós compramos, por exemplo, para nós usufruirmos um alimento, por exemplo, a maioria dos alimentos tem data de validade. E o que acontece quando chega ao fim daquela data é que ele já não está bom para se alimentar, para nós nos alimentarmos. Então, existe uma necessidade de renovação. E há tempos na nossa vida, à semelhança da data de validade, tempos na nossa vida em que aquilo que nós estamos a viver e a experienciar, aquilo vai ser só para um determinado tempo. E vai chegar ao fim de um ciclo que depois desse ciclo já não é mais para o próximo. Eu acredito que muitos de nós já se perguntaram ou já tiveram aquele sentimento de saudade do nosso passado. Há 10 anos atrás, Deus deu-me uma experiência tal, falou comigo daquela forma. E eu e mais um grupo de pessoas tivemos uma experiência e foi um mover de Deus. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque Deus falava daquela forma, Deus falou comigo há 10 anos atrás. E eu acredito que nós já passamos por essa situação de lembrar aquilo que Deus já fez connosco no passado. E o que acontece com isso às vezes é que nós entramos num ciclo vicioso de olhar para trás da forma que Deus fez lá atrás. E a data de validade das coisas vai passando. Aquilo que Deus falou connosco há 10 anos atrás, talvez já não seja para agora. Já teve data de validade. Mas o que acontece connosco, se nós formos honestos, é que a gente prefere ficar naquilo que Deus muitas vezes falou lá atrás e que não nos atualizamos. Ou seja, por causa das circunstâncias que vão acontecendo, por causa daquilo que nós somos ensinados por Deus a caminhar ao longo daquele tempo, aquilo passa a ser a nossa verdade. Aquilo passa a ser a nossa cultura, a forma como nós estamos mecanizados a fazer. A forma como a gente diz, paz do Senhor, irmão. A forma como a gente cumprimenta a igreja, por exemplo. Aquilo passa a ser mecânico, passa a ser uma cultura. E o que acontece é que, ao longo dos anos, devido às circunstâncias que nós vamos vivendo na nossa vida, vamos ficando endurecidos. E essas culturas, os hábitos que nós vamos tendo, a forma que nós falamos, a forma que nós vamos sendo formatados por Deus e também por causa do ambiente que nós frequentamos, vai fazer com que aquilo seja a nossa verdade. Com que aquilo seja a nossa percepção de certo. O problema, irmãos, e o título da mensagem que eu quero trazer para nós é que o certo vira errado. Aquilo que nós achamos certo vai chegar a pontos da nossa vida em que já não vai mais ser certo. Aquilo vai virar errado.
Você já imaginou se Abraão ouvisse a voz de Deus para sacrificar o seu filho e ficasse apenas naquela verdade? Ele iria, de facto, consumar esse sacrifício do seu filho e iria falhar uma atualização. Iria falhar uma nova informação em cima daquela que ele deu lá atrás. Ou seja, aquilo que era certo, se fosse perpetuado por Abraão, passaria a ser errado. Já não seria o certo, porque aos olhos do Senhor já não seria debaixo do comando de Deus, porque Deus deu um novo comando, deu uma nova ordem. E o que acontece connosco, irmãos, ao longo da nossa jornada, e o facto de nós, por causa das circunstâncias, endurecermos o nosso coração, é que vai acontecer que Deus vai nos atualizar. Deus vai nos querer dar uma nova informação. Mas pelo facto de passarem tantos anos, tantas circunstâncias, tantas expectativas frustradas, tantas coisas que nós falhamos e que não era bem aquilo que eu desejava, as nossas expectativas, sentimentos, circunstâncias, problemas que nós vamos acumulando vão nos formatando e vão nos levando a um tempo de acumulação e até de murmuração, porque nós não, a expectativa que nós temos não é a realidade do que Deus está a dispensar para nós, e então nós passamos a estar acumulados e olhar para trás, para a forma que Deus falou lá atrás, para as experiências que tivemos lá atrás. Como se Deus não fosse um Deus que estivesse vivo, em comunicação constante com o seu povo. E isso acontece conosco de forma muito real. Assim como um crescimento natural exige uma atualização. A roupa de uma criança de 10 anos, quando tiver mais 2, 3, 5 anos em cima, já não vai servir. Já está desatualizado. Aquela roupa era certa para aquele tempo, para aquela idade. Mas passaram os anos, já não serve mais. É necessário uma atualização. E é nisto aqui que eu quero fazer uma reflexão com os irmãos hoje, sobre algo que nós somos confrontados ao longo da nossa jornada. E quando nós estamos a lidar com este tipo de situações onde nós somos confrontados com os nossos pensamentos, com aquilo que forma o nosso pensamento, nós já não estamos a lidar apenas com pecado, nós estamos a lidar com iniquidade. De forma simples, o pecado é aquela coisa que eu faço e eu não posso fazer mais, eu não posso mais tocar naquilo. Mas a iniquidade é o porquê que eu vou fazer aquilo. Ou seja, que vai exigir que eu medite na palavra do Senhor para não pecar contra ti. Meditei na palavra do Senhor, ou seja, processei aqui dentro os pensamentos para não cair no ato. Então, o que vai acontecendo ao longo dos anos connosco é que nós começamos a deixar coisas mais tangíveis e nós começamos a lidar com coisas mais profundas, onde nós vamos nos deparar com a formatação dos nossos pensamentos, com aquilo que forma, que é a nossa raiz, a nossa cultura. E nós, quando crescemos, nascemos, começamos a crescer, nós somos formatados por tudo aquilo que nos está à volta. Por sons, por palavras, por ambientes, por cheiros, por sensações, por ambientes familiares, e nós vamos crescendo. E como nós sabemos que a palavra garante que o mundo jaz no maligno, nós somos formatados a pensar de forma maligna, nós estamos debaixo de cegueira espiritual. Então, nós somos formatados a fazer errado, a pensar errado, a pecar. Quando nos é anunciado a luz de Cristo, acontece aquilo que fala em Colossenses, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então, eu já não estou em trevas e eu sou transportado a um transporte para um novo reino, para um reino de
iluminação, onde o meu entendimento, o meu conhecimento, as minhas vontades já não são mais de acordo com aquilo que eu aprendi, mas com princípios eternos que vão ser necessários agora formatar o meu coração para ser um cidadão do reino. Ou seja, quando nós perseveramos em buscar ao Senhor, quando nós nos arrependemos e nós passamos a estar em obediência a Deus, nós vamos começar a ser formatados de novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é o que a palavra chama de processo de santificação, que nós vivemos em constante santificação. E Jesus, em certo momento, ele diz aos discípulos: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não falou para o povo em geral, ele falou para os seus discípulos, ou seja, ele estava a ser específico nas pessoas que ele estava a falar. As pessoas que Deus quer libertar da verdade são aquelas que entram e agora elas vão passar a ser ensinadas, doutrinadas, para serem formatadas e para passarem a ser imagem e semelhança do seu rei. Passarem a transmitir a luz daquilo que os está a formatar, daquilo que os está a encher, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é alguém vivo que fala, que conversa, que aconselha. E a tendência que nós vamos tendo ao longo do tempo, por causa dos nossos hábitos, por causa da luta pelo o pecado, o velho Adão quer saltar cá para fora, nós vamos gradualmente, tendência a olhar para as coisas terrenas e deixamos de ouvir a voz da atualização, a voz do Espírito, a voz que vai trazer o renovo, que vai trazer o novo para me atualizar. A tendência nossa vai ser aquilo que aconteceu com o povo de Israel, que era uma acomodação ao Egito, acomodação àquilo que eles tinham lá atrás, e não estavam a aceitar aquela atualização de mudança, aquilo que Deus os estava a empurrar para uma zona onde eles fossem forçados e se fossem contrastados com o sobrenatural para gerar fé no coração deles e para então crerem na promessa de uma herança. Então o tempo vai nos levar a acomodar às culturas e quando nós passamos então para o reino dos céus, quando nós entramos no reino dos céus, a tendência natural pela vivência, pela convivência uns com os outros, numa comunidade, por exemplo, vai ser uma tendência à acomodação. Alguém deixa, por exemplo, de estar sensível à voz do Espírito Santo. E aquela pessoa, por exemplo, vai começar a adotar comportamentos e padrões que não são padrões atualizados por Deus. E então, aquela pessoa passa a contaminar uma outra pessoa. E aquelas pessoas passam a contaminar um grupo de pessoas. E passamos a ter um grupo de pessoas que está desatualizado. E vai acontecer aquilo que Paulo diz para não acontecer, que é: não apaguem o Espírito. Que vai fazer com que o meu coração endureça de tal forma que eu estou insensível. O Espírito Santo está a falar para mim, só que está duro, está frustrado, a minha expectativa não deu certo. Não era aquilo que eu imaginava. Então, no meio dessas circunstâncias, aquilo que nós vamos criando culturas, ainda que seja num ambiente certo, por exemplo, como uma comunidade, como um grupo, uma eclésia, ainda assim a corrupção pode chegar lá e o meu coração pode ficar endurecido, de tal ponto que Deus quer me atualizar e eu renuncio, porque eu estou numa acomodação. E esse é um dos fatores que nos levam a andar um tempo certos, porém, quando perdemos a voz, quando perdemos o contacto, quando endurecemos o nosso coração, nós passamos a virar errados, porque nós deixamos de ser atualizados, nós deixamos de ouvir
o conselho do Espírito. Então a acomodação é um dos fatores que nos leva do certo para o errado. Nós agarramos aquilo que dá certo, agarramos aquilo que funciona e achamos que pelo facto de funcionar que estamos a ouvir a voz de Deus. E nem sempre isso acontece. Porque Deus é vivo. Ele não é alguém estático que falou uma coisa e cessou por ali. Eu acredito que de forma geral nós temos uma dificuldade de enxergarmos o nosso Pai como alguém que está em constante contacto com o seu povo. Porém, quando nós vamos permitindo a corrupção, vamos permitindo a acomodação e o Senhor nos deixa entrar por caminhos onde nós não reconhecemos o Senhor, nós deixamos de reconhecer o Senhor nos nossos caminhos e passamos a endurecer o nosso coração. E não entregamos aquilo que está a acontecer nas mãos do Senhor. E ainda que eu não esteja a entender e a compreender com a minha mente, com o meu coração, com as minhas ideias, ainda assim a palavra diz que para nós amarmos o Senhor de todo o pensamento, de toda a nossa alma. Ou seja, porque é algo que está acima da nossa compreensão. E isso é o efeito do novo. É o efeito do vinho novo quando é contrastado com o velho. A palavra diz que quando o vinho novo é dado a experimentar, a tendência das pessoas é se acomodarem ao velho, porque já estão habituadas ao paladar do velho. Então o velho é que é bom. Lá atrás é que funcionava. Este vinho é que era bom. Esta revelação é que era boa. Esta doutrina é que é certa. Esta doutrina é que é essa doutrina. E nós deixamos, por causa disso, por causa do vinho velho, deixamos inclusive de nos atualizarmos ao ponto de nós deixarmos que seja o próprio Deus a doutrinar. E passa a ser a nossa compreensão que doutrina. Passa a ser o nosso entendimento, passa a ser uma determinada teologia, passa a ser um determinado estilo. E então, aquele que tem a doutrina, de facto, passa a ficar de lado e nós começamos a ficar endurecidos. Então a acomodação, ela é um dos fatores que nos vai levar do certo para o errado. E há mais alguns, por exemplo, a precipitação. Nós vemos que Abraão, ele tem uma promessa de um filho e ele antecipa uma promessa. E por causa dele ser precipitado, ele perdeu o timing de Deus. Por causa de uma espera excessiva que acontece com muitos de nós, a gente perde o timing. A gente perde o momento certo que Deus desenhou para nós e desejou para nós. Eu tive uma experiência quando, ao longo dos últimos 8 anos, eu tive 7 anos a aguardar aquilo que eu acreditava ser a promessa de Deus para a minha vida, a minha noiva, e ao longo desse tempo eu fui tentado a ser precipitado. Eu tive uma experiência, o Senhor permitiu uma experiência que eu entendi que aquele processo da criação em que Deus vai fazer algo que está informe, e Ele começa a dar uma palavra e aquilo começa a gerar uma forma. Em cima daquilo que estava com pouca forma, uma palavra gera forma, outra palavra e assim sucessivamente. E o Senhor mostrou-me o detalhe que tudo aquilo que Ele estava a fazer era bom. Mas o muito bom só veio no final. Ou seja, o crescer de satisfação de Deus só chegou no fim. E uma das táticas de Satanás, por causa do tempo, do timing de Deus, é precisamente chegar ao nosso coração e tentar nos enganar com o que é bom. A gente começa a achar que aquilo é bom, porque está dentro dos padrões que eu até imaginei, porque se calhar até era aquilo que eu imaginei.
e então a nossa mente começa a ser cativada para sair do processo, para nós chegarmos ao muito bom, que é o timing de Deus. E muitos de nós talvez já tiveram experiências ou já tivemos circunstâncias em que nós saímos do timing de Deus. Fomos precipitados, assim como Abraão, fizemos algo antes do tempo. Não era tempo de fazer, mas nós fizemos. E isto é algo tão sério que aquilo que a consequência de Abraão dura até hoje. O problema daqueles povos dura até hoje por causa de uma precipitação. Então, a precipitação também nos leva do certo para o errado. Mas a nossa percepção de certo, a nossa percepção de que aquilo é o melhor para mim, pode estar a castrar o bom de Deus, o muito bom de Deus para nós, que vai exigir um pouco mais de espera. E nesse tempo de espera, inclusive, nós somos não só tentados à precipitação, mas também somos levados muitas vezes à acomodação. Outro fator que nos leva ao erro é não estarmos sensíveis à voz de Deus. Entendendo que Deus fala de diferentes formas. Entendendo que Deus tem a sua forma de falar para cada pessoa, por exemplo. Eu não posso estar à espera que Deus fale consigo da mesma forma que Ele fala comigo. Se calhar até vai ter semelhanças. A Bíblia fala das diferentes formas que Deus fala. Através de profecia, através da palavra, não é? A escrita, através do Espírito Santo, através de um irmão, através de uma liderança da igreja, através de sonhos, através de visões, através de revelação. Então, quando nós estamos à espera de que, por exemplo, Deus hoje usou uma pessoa para falar comigo, e passaram 2, 3, 4 anos e eu estou à espera que Deus continue a usar uma pessoa para falar comigo, mas Ele já está numa outra escala, Ele está a tentar falar comigo pessoalmente. Ele está até à espera que eu possa abrir a palavra para eu começar a ler e Ele falar comigo. Então, aquilo que funcionava para mim quando eu tinha 2, 3 anos, não vai funcionar depois. Não é que Deus não possa falar da mesma forma, só que é um novo estágio. Mudou de tempo. E o que vai acontecendo com aquilo que dá certo é que nós às vezes entramos, por exemplo, vamos praticar um desporto, o que acontece connosco espiritualmente, e eu quero usar a figura do natural para nos explicar isso. Nós vamos praticar um desporto. Eu vou praticar, por exemplo, o ténis. Eu vou me equipar para jogar ténis, para aquele ambiente, para estar adequado para aquele desporto. Só que quando eu saio do jogo, terminou o jogo, já é um tempo diferente. Eu preciso agora de me formatar para o ambiente diferente. Eu vou ter que me despir, vou ter que tomar um banho, de preferência, não é? Vou ter que me adequar à saída daquele desporto. Já não é mais com um fato de ténis. O que acontece connosco é que nós às vezes estamos nesses trabalhos, nesse serviço ao reino, nós estamos tão envolvidos com aquilo que nós vestimos o casaco, vestimos o equipamento para estarmos ali naquele ritmo, só que vai chegar um momento em que já acabou o jogo e Deus já está à espera que mude o tempo, que a gente mude o chip e nós ainda estamos vestidos de forma errada porque já estamos a errar, já estamos fora do timing de Deus. Mas porque deu certo, nós ficamos tão envolvidos com aquilo, nós criamos tantas expectativas acerca de Deus, da forma como Ele estava a fazer as coisas, que nós perpetuamos o erro. Perpetuamos aquilo que já não é tempo para fazer. E então passamos a comer alimentos fora de validade. E depois, por causa do timing de Deus, começa a aparecer toda a espécie de problemas no meio do povo de Deus. Toda a espécie de ocupação, toda a espécie de doutrinas, de pensamentos. Porque perdemos a sensibilidade e deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo.
Então, a semelhança do contraste entre uma criança e um adulto, existem tempos e estações. Eu costumo falar algumas vezes disto porque foi algo que ao longo dos anos Deus me foi dando essa percepção e eu transmito isso à igreja. Nós necessitamos de nos envolver com Deus de uma maneira a perceber que há uma dinâmica, há diferentes tempos, há diferentes estações e que aquilo que funcionava para mim há 10 anos atrás pode não ser para agora. Pode não funcionar agora. E aquilo vai provocar um problema pior. E deixou de ser eficaz, deixou de ser vivo, porque nós colocamos como algo que está estagnado. É aquele nível de revelação e pronto. É Ezequiel a entrar nas águas. Acho que é Ezequiel 37, onde Deus começa a mandar entrar dentro das águas. Ele entrou dentro das águas, sentiu a água e pronto, ficou por ali. Deus continuou a falar, agora mais 500 metros. E Deus, anda para cá mais 500 metros. E ele, está bom assim, já tive uma experiência, Deus falou comigo e ficou por ali. Mas Deus estava a chamá-lo para a profundidade. E quando nós somos chamados, porque a igreja é chamada a isso, à maturidade, nós vamos ser chamados a mudança. Nós vamos ser chamados a uma nova formatação. E quando eu digo nova formatação, não é algo que não procede de Deus. É algo que vem do próprio Deus para nos atualizar para o que Ele deseja. Eu não estou a falar de falsas doutrinas. Eu estou a falar de ouvirmos a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele não nos vai dar falsas doutrinas. Ele não nos vai dar palavras fora do tempo. Quando estamos fora do tempo de Deus, andamos errantes e fazemos o que queremos e o que Deus não aprova. Passamos, e aqui vem uma advertência para nós também, fala em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Passamos a chamar certo ao errado. Porque aquilo que eu acho que é certo, eu tento aplicar fora do tempo de Deus. E então, o povo, e eu creio também que é uma advertência para nós, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. E fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então, como é que o certo passa a ser errado? Quando está fora do tempo de Deus. Quando deixou de ser uma comida válida. Não é que não fosse válida para aquele tempo. Era para aquele momento do povo. Agora já é um outro estágio. Já é uma outra maturidade. Já é uma outra idade. Então, se nós ficarmos insensíveis e endurecemos o nosso coração à voz de Deus, o que passa a acontecer é que o nosso certo passa a ser aquilo que nós professamos e fazemos. Então, o que é que a gente vai fazer? Por ignorância, vamos chamar certo ao errado. Vamos torcer, vamos chamar amargo ao que é doce. Vamos chegar ao ponto até de começar a renunciar às coisas do Espírito. Porque aquilo que está no nosso coração, a nossa percepção de certo, foi certa para um tempo, não mais para agora. Daí haver uma necessidade de sermos atualizados. Assim como nós pegamos no telefone e constantemente, até uma chatice hoje em dia, não é? E então quando é li e concordo, nunca mais acaba. De meses em meses é mais uma lista nova, de não sei quantas leis que saíram e a gente tem que ler e aceitar aquilo, não é? Então nós precisamos, não é? Os tempos que nós estamos a viver, de certa forma, eles transmitem algo para nós. Nós acabamos até por ficar desatualizados espiritualmente, porque ficamos saudocistas com aquilo que aconteceu no passado, com a forma que Deus falou no passado. No passado é que era, naquela igreja é que era, com aqueles irmãos é que era, com aquele pregador, com aquele não sei o quê. Então nós ficamos
nessa mornidão e deixamos então de nos atualizar. Isaías 59, 9 também nos diz algo a este respeito. 59, 9 diz assim: por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros somos como mortos. O que é que estava a acontecer? O povo estava com uma expectativa acerca de Deus e estava na expectativa que Deus respondesse às suas orações, mas a verdade é que Deus já estava a falar com o povo. Deus já estava a falar com o povo que Ele queria fazer de uma determinada forma, só que o coração do povo estava endurecido e então o povo criou uma cultura errada de oração, de expectativa, de criar uma expectativa falsa que levava o povo a acreditar naquela expectativa falsa, inclusive ouvir os falsos profetas e não ouvir o que Deus já estava a dizer. Então, o que é que acontecia? Deus fala, o que é que acontece? Deus fala com o seu povo, Deus está-nos a mostrar através de circunstâncias, através de pessoas, através da própria sociedade, está-nos a trazer uma mensagem e nós endurecemos o nosso coração, criamos falsas expectativas e oramos a Deus a aguardar que aquelas falsas expectativas se cumpram, mas Deus já está a falar. Então, no fundo, nós oramos, mas já não deixamos de ouvir. Oramos, mas não ouvimos o que o Senhor já está a falar. E eu quero refletir mais um pouco para encerrar sobre isto que nós entendemos que os hábitos, aquilo que nós vamos fazendo, que nós vamos assimilando ao longo do tempo, aquilo que nós vamos aceitando como certo, vai nos levar muitas vezes a um estágio em que nós precisamos de mudar de estação, precisamos de continuar no certo, ou seja, precisamos de ser atualizados pela voz de Deus, ouvirmos o novo tempo, aquilo que o Senhor está-nos a trazer para nos formatar para o tempo que Ele deseja. Quando nós deixamos de ouvir e de obedecer, nós passamos a entrar no errado. E eu quero fazer agora a reflexão ao contrário, quando nós estamos no errado e precisamos de passar para o certo. Quando nós percebemos que a dureza do nosso coração nos levou a lugares errados, a consequências erradas. A acomodação, a insensibilidade ao Espírito e a precipitação. Nós temos o exemplo de Paulo, que era um homem zeloso da lei. Se nós olharmos para Paulo como seres humanos, olhando para aquilo que ele pensava e a forma como ele via as coisas, ele estava certo. A convicção dele é que ele estava certo naquilo que ele estava a fazer. Mas houve um encontro com Deus, houve um encontro com o rei, com aquele que ele, por causa do excesso de zelo, perseguia, e então ele passa, por causa desse encontro, ele passa do errado para o certo. Porque ele é levado a uma experiência e a um contacto com Deus, onde a sua sensibilidade para ouvir o Espírito Santo foi ativada e ele passa a entrar no certo de Deus, no tempo de Deus. E isto contrasta também que o nosso certo, aquilo que nós achamos que é certo, não significa, pelo contrário, que é o certo de Deus. O nosso certo pode até estar errado por causa da corrupção. O nível de corrupção é tão grande, de dissimulação, de falsas doutrinas, que nós apagamos o Espírito Santo e deixamos de ouvir o Espírito. E então
andamos a vaguear por todo o vento de doutrinas, porque nós estamos à espera de alguma coisa que simplesmente, no fundo, nós já temos, mas não estamos a ouvir. Porque nós estamos com expectativa errada. Nós queremos, nós desejamos. Eu desejo ouvir algo de Deus, algo da parte de Deus. E a gente anda à procura de alguém que tenha a resposta, quando na verdade, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e que o Senhor fala com o seu povo. E às vezes é isso mesmo que nós precisamos fazer, aquietar, percebermos que a acomodação, precipitação, a nossa dureza de coração, nós precisamos chegar a um lugar de arrependimento. E muitas vezes é isso que o Senhor está a provocar na nossa vida, a permitir que aconteça na nossa vida para nós chegarmos a um momento em que nós dobramos o joelho e reconhecemos que Deus é soberano e que Ele tem algo para gerar em nós e Ele quer gerar esse arrependimento. Nós temos em 2 Crônicas, capítulo 33, por exemplo, também a história de Manassés, que é um rei completamente devasso. Alguém que levou o povo às piores práticas. E por falta de arrependimento e por causa do seu orgulho, ele foi levado cativo e lá nesse cativeiro ele passa de errado para certo. Porque ele toma uma decisão de reconhecer a soberania de Deus e de voltar ao seu povo e de restabelecer o certo, de colocar o certo, de trazer a cultura certa para o seu povo. Ou seja, vai retirar o que ele próprio colocou, os falsos deuses, os altares, e ele vai começar a trazer novamente essa doutrina, a doutrina da adoração a Deus, e tirar aquilo que ele próprio com as suas mãos foi permitindo e influenciando o povo. Então nós vemos o arrependimento desse homem e o reconhecimento do Senhor, e vemos alguém que passa do errado para o certo por causa do arrependimento. E eu quero com esta reflexão levar-nos a este ponto onde nós vamos compreender se nós estamos dentro do tempo de Deus, de nós nos aliançarmos com Deus, tomarmos o compromisso de, não na nossa força, mas pela fé no Filho de Deus, nós nos submetermos a Ele e permitirmos que haja uma graça no nosso coração que vai gerar uma vida de obediência e de rendição ao Senhor, onde nós vamos ouvir e vamos estar atentos aos sinais e à voz do Espírito. No meio disto também, que nós falamos, as revelações também têm um peso importante. Porque as revelações, elas colocam-nos num patamar, muitas vezes, de nós nos prendermos a uma revelação. E a revelação, ela não é algo estático, que termina por ali. Quando alguma coisa é revelada, significa que ao longo dos anos vai continuar a ser revelado. Porque no tempo de Deus, aos olhos do Senhor, o Kairos é diferente da nossa percepção. Eu costumo usar esse exemplo quando eu falo, por exemplo, sobre o fim dos tempos e toca precisamente nesta questão da revelação. Por exemplo, quando se vocês tiverem aqui este caderno a tapar a vossa visão, imaginemos que aqui embaixo, aqui, foi quando Jesus veio. Ele trouxe uma revelação para o povo. Mas aos olhos de Deus ainda há muita revelação aqui para acontecer ao longo dos anos. E o véu vai se desvendando ao longo dos anos. Por isso, imagine que a geração que está cá em baixo acha que aquilo é a revelação. E eles vão ficar naquela revelação. E terminou por ali. Só que Deus continua a desvendar. Ela continua a se movimentar, porque é vivo. É algo que ainda está a ser revelado. Aquilo que nos é revelado a nós vai passar para uma outra geração, e outra geração vai ser trabalhada para que a revelação continue a acontecer. E o tempo de Deus possa acontecer na Terra. E
E quando nós nos prendemos a uma revelação, que é bom e que é oportuno para um determinado tempo, quando nós nos prendemos àquilo, a tendência vai ser nós passarmos do certo para o errado. Porque vai chegar a um ponto que aquela revelação foi para aquele momento, para edificar naquele momento. Agora há mais revelação. O que acontece é que nós olhamos para Deus como se Deus só desse aquela migalhinha. Deus deu aquela migalha para nós. E Deus tem pão para nós. Deus quer trazer pão para os seus filhos. E a revelação dos céus, o pão dos céus, é isso. Nós precisamos de procurar a revelação de Deus, não como algo estático, mas algo que deve ser atualizado e crescer para revelar o nosso Deus. Nós lemos em Apocalipse, por exemplo, que antes da 7ª trombeta, antes da volta de Jesus, a palavra fala que há mistérios que vão ser revelados, mistérios que foram revelados aos profetas, que vão ser revelados e trazido o entendimento para o povo só naquele tempo. Então, se nós estamos a olhar para a revelação, imaginemos que, eu vou fazer aqui, eu não estou a dizer que é, está bem, irmãos? Amém? Eu não estou a dizer que é. Imaginemos que nós estamos na 4ª trombeta, tá? Eu não estou a dizer que é. Só estou a dizer, imagine que você está na 4ª trombeta. A Bíblia está a dizer que na 7ª trombeta vão haver coisas que estão na Bíblia, que nós lemos todos os dias. Tem coisas que estão escritas nos profetas que vão ser reveladas só na 7ª trombeta. Então nós estamos na 4ª e achamos que a revelação já está toda cá. Ou seja, não há nada de novo. Nós já sabemos como é que Jesus vem, se vem antes do arrebatamento, se vem depois, se desaparece, se não aparece, se o anjo aparece antes ou se aparece depois. A gente anda nessa jogada. E esquecemos que há revelação dos céus para vir naquele momento. Ou seja, a nossa predisposição, percebendo que o tempo se aproxima, é de que nós precisamos de trazer a revelação dos céus para a terra. Seja feito a tua vontade na terra como é nos céus. E o que acontece com revelação, doutrinas, é que às vezes nós perdemos a atualização. Nós não vamos buscar a doutrina onde ela está. Nós não vamos buscar aquilo que é a fonte da doutrina. Não as nossas doutrinas, não a nossa forma de achar, mas aquilo que quem dá a doutrina quer dar para o seu povo. E aí, nesse ponto, quando Deus dá o alimento no tempo certo, se aplica àquele versículo em Isaías que diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Que, em outras palavras, é aquele que traz a doutrina a seu tempo. Aquele que traz o alimento no tempo certo. Não o alimento que está fora de validade, que foi útil para uma estação, mas trazer o alimento para aquele timing de Deus, para aquele momento que Deus deseja para o seu povo, onde o povo vai ser cheio, vai se sentir abastecido, porque não é uma doutrina baseada em certezas humanas, mas que ela vem da revelação do trono de Deus. E nós temos o exemplo de João, por exemplo, que no fim da sua jornada, ele recebe algo da parte de Deus. Então ele não podia simplesmente se enraizar na certeza e no certo que ele viveu nos anos anteriores. Ele estava a receber algo live, algo naquele momento, algo em direto estava a acontecer. Ele foi levado a um lugar diferente, aos céus, para ver e receber algo para atualizar a igreja. Você está a entender este movimento que nós precisamos de crer nele? Olhai para as coisas que são de cima. É uma recomendação. E nós olhamos para as coisas da terra, para os debates da terra, para aquilo que um acha, para o que o outro acha, e perdemos o tempo de Deus para a sua igreja. Então, irmãos,
baseado neste entendimento, até as nossas doutrinas que nós ensinamos precisam ser atualizadas pela revelação dos céus. Porque não cessou. Deus está vivo. Nós estamos a viver um tempo da história onde Deus quer trazer algo para a terra. E isso vem através do seu povo. Amém?